Olá, pessoal. Balpland gastrópoda. Presença de uma rádula, principalmente adaptada para a herbivoria. Estruturas que eles chamam de mandíbulas, que vão funcionar para ajudar nessa raspagem dessa parede de celulose. Olhos. Tentáculos sensoriais, que podem ser em 2 pares, mas geralmente são 4 pares. Uma cabeça grande, bem desenvolvida, um pé grande rastejador e um opérculo que serve para fechar ele na concha. E uma concha espiralada. Né? Esse é o Balplan dos gastrópodes. Né? Essa concha, de onde veio essa concha espiralada? Primeiro ponto, a concha ela nasce com o filhotinho, né? Então a larvinha ela já vai começar a desenvolver a concha, é a mesma concha que só vai acrescentando novas camadas conforme ele cresce. Inicialmente, o modelo ancestral de um gastrópoda, ele era como nessa primeira figura. Ele tinha, então, a cabeça para frente, aqui em vez de tubo digestivo, o ânus para trás. A concha e a cavidade do manto aqui em laranja. Essa cavidade do manto vai ser um espaço, né, que vai sobrar além do manto, onde estão as estruturas respiratórias, que são os quitenídeos, estão os osfrágios, que tem essa qualidade da água, e é aqui nessa cavidade que também abre o tubo digestivo e que abre os rins e que são liberados os gametas, né? Então a água ela vai entrar pela lateral para eles poderem respirar pela lateral e ela sai aqui pelo meio, levando todas essas estruturas que são despejadas aqui nessa cavidade. Com o passar do tempo evolutivo, o que aconteceu com essa camada, com essa abertura, com essa cavidade do manto? O corpo dele foi sofrendo uma torção, né? Vejam aqui pelo sistema nervoso que ele fica em 8, né? Então essa cavidade, ela passou a ser lateral, mais um pouco lateral, até que ela ficou bem em cima da cabeça. Isso porque ele precisou torcer o corpo para poder entrar numa concha espiralada, né? Quando ele torceu o corpo, a cavidade, a abertura do manto ficou em cima da cabeça, né? Para quem testa água, é muito melhor ele testar água na frente do que atrás. Então, isso para os frágios foi ótimo. Mas ele acabou tendo um problema, porque para a respiração, ok, que a água limpa entrava pela lateral, mas a água levando gametas, dejetos, excretas, estava saindo por cima da cabeça e poderia ter um problema de autopoluição. Então, eles precisaram resolver esse problema para manter a torção. Né? Sem dúvida nenhuma, ele acaba tendo, né? Foi uma vantagem muito boa. Né? Qual foi a estratégia que ele usou, então, para superar esse problema? Alguns animais simplesmente fizeram um furo na concha em cima. Então, a água limpa entrava pelas laterais e a água com os dejetos saía por cima, como se fosse numa chaminé. Ok. São os caramujos que a gente chama de caramujos fendidos, né? Que ele tem essas aberturas que pode ser em cima da concha ou na lateral. No entanto, a maioria dos gastrópodes, eles fizeram o quê? Eles criaram uma direção para a respiração, né? Então, ele vai respirar só a água que entra do lado esquerdo, né? Então, ele vai ter um quitenídeo aqui do lado esquerdo, a água limpa entra pelo lado esquerdo, ele respira, e aí ela passa pelo tubo digestivo, pela abertura do rim, pela abertura dos gametas, pega todos esses dejetos e sai pelo lado direito. E sempre ele vai ter isso. Então, para poder pegar melhor essa água, ele desenvolveu esse sifão. Tá? Então, ele vai ter um sifão do lado esquerdo e os dejetos vão sair do lado direito. Né? Isso acabou sendo mais eficiente. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo de um caramujo com o seu sifãozinho aqui viradinho para cima, né? Um caramujo sedentário e seu sifãozinho para cima. A gente está vendo aqui, né, são os prosobrânquias, né? Então a concha é espiralada, veja aqui cheio de ornamentações. Aqui embaixo a gente tem o tentáculo, o olho aqui na base, um pé rastejador grande e o sifão, um grande sifão, tá? Que vai fazer o direcionamento então, dessa água, né? Esses são os caramujos fendidos, né? Com fendas, com aberturas, eles não possuem sifão. Então essa abertura pode ser só em cima, né? Esse aqui é um chapeuzinho chinês, um caramujo típico de superfície, vive em costões rochosos, então ele é bem achatado, ou esses aqui que tem aqui na lateralzinha, ou esse aqui que tem embaixo, tá? Então são formas de resolver o problema de superfície e volume. A concha, então, ela no primeiro momento, ela é uma concha espiralada regular. O que significa isso? Sempre quando uma nova volta ela é feita igual, né? E ela vai ficar com essa aparência aqui de um chapeuzinho de aniversário, vamos dizer assim.
Essa concha ela não é muito funcional, porque ela limita um pouco dele se esconder em cavidades, né, por ela, ou dele se locomover. Então, ela acaba sendo um modelo bem pouco funcional, que foi prontamente substituído pela concha irregular, né? Então, as voltas irregulares elas são mais comuns aqui nos moluscos, né? Então, aqui a gente também tem essas conchas regulares laterais, que a gente pode ver em alguns caramujos também, mas nesse caso aqui, veja que ela já está começando a ficar irregular, então cada volta ela não tem necessariamente o mesmo tamanho. Essa aqui já é regular, né? Isso aqui limita o crescimento dele, né? E aqui ela já é uma concha irregular, né? A gente já pode ver ali os tamanhos maiores, e eles conseguem se enterrar e o sifão fica para cima. Esse aqui tem um sifão bem grande, né? Então aqui a gente vê o sifão grande também, a cabeça, o tentáculo e um grande pé rastreador. Os opistobranquias, eles são gastrópodas que acabaram perdendo a concha, né, chamadas de lebres do mar ou de lesmas do mar, que já usa a própria ausência da concha para facilitar a locomoção dela. Lógico, ela acaba ficando muito mais suscetível, né, porque é um animal de corpo mole sem essa concha, e aí ela vai ter que desenvolver outras estruturas de defesa, tá? Principalmente substâncias tóxicas, né? Aqui a gente tem a brânquia dela, os tentáculos. Ela lembra um pouco os platiomites, né, os tubelários marinhos, mas elas diferem basicamente porque elas têm tentáculos, né? Isso a gente consegue ver claramente, né? Isso aqui é chamado de vaca do mar, a gente tem diferentes balplenes aqui desses grupos que tem um balpleno muito parecido com o da planária. E são os pterópteros, bichos de altas profundidades, quase que transparente, né, como vocês podem ver, em que o pé se transforma numa estrutura que lembra uma asa, né, porque ele anda muito nessa camada d'água, mas ele é bem pequenininho. Os pulmonatas são os gastrópodes terrestres. Então aqui a gente tem três representantes aqui. Esse aqui é o escargot, Helix aspersa, escargot verdadeiro, né, que o pessoal come, principalmente na Europa. Esse aqui é o Bradybena similares, que é aquele caracolzinho de jardim típico, né? Eles são da ordem Stylomatóphora, né? Eles já respiram por oxigênio, por isso que eles são chamados pulmonatas. Então, eles perdem o sifão, não faz sentido eles terem o sifão, mas eles têm a aberturinha, né? Então, por onde vai sair, a abertura continua do lado direito, que é por onde vai sair as fezes, os gametas, né? Nesses grupos aqui, eles têm dois pares de tentáculos e o olhinho está na extremidade. Tá? Aqui a gente tem a catina fúlica e o megalobulinus, né? Esse megalobulinus é um caramujo gigante nosso, né? Um animal que está bastante em extinção, porque ele é um animal muito especialista, né? Então ele não consegue se adaptar a todas as alterações ambientais, ele é muito lento, né? Tem uma taxa reprodutiva muito baixa. Diferente da catina, que é um caramujo gigante, só que africano, que evoluiu em ambientes mais instáveis, então ela se adapta muito bem a diferentes situações, tem uma taxa produtiva muito alta e que acabou sendo levada para diferentes países no mundo inteiro como uma alternativa de criação para substituição ao escargot, né, tendo em vista que ela se reproduzia bastante, né, se adaptava bem e era bem maior que o escargot, mas não encontrando uma aceitação, acabou sendo liberada no ambiente, onde ela colonizou e hoje ela causa grandes impactos na agricultura, ambientais, ela transmite um nematóide que pode causar um tipo de meningite ou um tipo de peritonite muito sério, que pode chegar até a matar, e ela acaba impactando nas populações do pobre e do mega, que já estava vulnerável. A gente tem as lesmas, que evoluíram em solos muito pobres em cálcio, então elas não conseguiam ter concha ou reduziram muito a concha. Depois elas acabaram se adaptando e nunca mais tiveram concha, né? E aí a gente consegue ver a abertura dela ali, né? Então a abertura onde é a abertura por onde sai, né? Mesmo as fezes, né? Os dejetos, como é normal ali dos outros. Aqui a gente vê o tentáculo, os dois pares de tentáculos e o olhinho aqui na extremidade. Nessa lesma aqui também a gente consegue ver bem a abertura dela. E os basomastóforos são os caramujinhos de água doce, diferente do estilomatóforo, eles têm um par de tentáculos apenas, e o olhinho fica bem na base, não fica na pontinha. Eles vivem na água doce, mas respiram oxigênio, então eles têm que ter um sifão que vá até a superfície para buscar esse oxigênio. E a cistelomatófora é a lesma
É uma lesma que teve uma distorção do corpo também, porque ela tem a boca numa extremidade e ânus no outro. A gente vê o pezão dela aqui grande. E a gente chama, ela é conhecida como lesma de saia, ela pode chegar a tamanhos bem grandes. E esse aqui é o manto dela que escorre, assim, meio, né, para a lateral do corpo dela. O bivalve, a característica dele é ter duas conchas, né? Então ele vai diferir bastante aqui de gastrópoda, porque ele vai ser um animal sércio sedentário e as duas conchas vieram justamente para poder fechar ele, restringir ele dentro desse espaço que é o corpo dele, né? Então ele vai ter uma modificação muito grande, o pé dele vai ser uma estrutura em forma de espátula para ele poder cavar, ele vai fechar o corpo muito forte, né? Ele não pode deixar entrar partículas aqui dentro do corpo que poderiam infeccionar eles, então ele vai ter um manto que vai costurar essas duas conchas e vai deixar só o sifão, ele vai ter dois sifões, né? Um por onde entra a água e outro por onde sai a água que já foi utilizada. E basicamente esse espaço que tem aqui dentro é um espaço para circular a água. E o quitenídeo dele, que é a branca dele, vai ser muito grande, porque ela vai ter a função tanto de respirar quanto de capturar, de fazer o filtro desses alimentos que estão nessas águas, né? Então o sistema nervoso dele se reduz, os órgãos sensoriais deles também reduzem bastante, né? Então aqui nessa imagem a gente vê o pé, né? Um pé muito, um pé escavador, né? Aqui a gente vê essa membrana aqui que é o manto e veja que o corpo dele é só essa partezinha pequena aqui no meio. Todo esse espaço aqui dentro é um espaço para circular a água, né? A gente tem diferentes bivalves, né? Esse aqui, por exemplo, ele vive no fundo e aqui dá para ver bem o manto costurando uma concha na outra e só um espaço pequeno aqui para ele poder respirar, né? Então esse aqui já não vive enterrado, né? Esse aqui que se enterra tem um pé escavador, né? Muito típico, e aqui os dois sifõezinhos dele. Então não tem cabeça reduzida, não tem rádula, não tem olhos, né? Se alimentam dessas partículas pequenas, são micrófagos, são sedentários ou sésseis, né? Muitos deles são cimentados no substrato. E o manto vai formar então esses dois sifões, essa é a grande característica do grupo. Esses sifões eles podem ser longos ou podem ser curtinhos, dependendo se o animal se enterra muito, muito fundo ou não, né? Quanto mais fundo ele se enterra, maior vão ter que ser esses sifões. E a gente tem esse aqui, o segundo, que é o que fica grudado no substrato, né? Então ele tem uma estrutura, um biso, né? Que é uma estrutura que deixa ele pendurado. Então ele não precisa de sifão, já que ele está na superfície, então a água entra e sai normalmente ali pela abertura, né? Então a locomoção vai ser basicamente um pé que vai enterrá-lo, né? E a grande cavidade do manto, né? Então aqui a gente vê o cutinídeo enorme, esse aqui é o pé, massa visceral, esse aqui é uma ostra, né? E aqui a gente vê as brânquias, né? Que é o cutinídeo. Então a maior parte do corpo dele vai ser então formado por essa brânquia que vai tanto respirar quanto comer. Os três grupos, que são protobrânquia, lamerobrânquia e septibrânquia, há uma modificação aqui na brânquia, né? Então, os grupos primitivos têm uma brânquia mais simples, que se torna mais complexa na lamelibrânquia, e o septibrânquia é uma exceção aqui dentro de bivalve, porque é um bivalve que foi para altas profundidades e teve que se tornar carnívoro, né? Então, ele usa, né, esse sifão como se fosse um aspirador, né, para aspirar a presa para dentro dele. Aqui a gente vê, então, o manto todo fechando, as duas conchas, né? E um sistema nervoso muito simples, né? Então, essas bolinhas aqui vão funcionar como uma estrutura de percepção do ambiente, mas estruturas muito simples. O protobrânquias são os mais primitivos, né? Significa primeiras brânquias, e eles eram escavadores de substrato muito raso, né? Então, como ele não conseguia se enterrar muito profundamente, provavelmente isso fez com que a maioria deles fossem extintos, né? O septibranquia é aqueles que são os carnívoros, que são uma exceção dentro do grupo, e a maioria vai ser lamelibranquia. Esse lamelibranquia pode ser escavadores de fundo macios, né, ou chamado de infauna, que vai ter um grande pé escavador. Esse aqui, por exemplo, a gente vê uma concha bem lisa e achatada, mostrando que é um bicho que se locomove bastante ali nessa camada d'água, né? Então esse aqui já não é tão alongada, né, a concha, então é um bicho que é mais sedentário. Os habitantes presos à superfície, chamado de epifauna, né? Eles podem ficar cimentados ou fixados, como é o caso do mexilhão, né? Então, no caso do mexilhão, ele vai ficar pendurado e a gente vê aqui as aberturas, né, diretamente por onde a água entra e a água sai, né, do corpo dele. Então, aqui a gente tem os mexilhões e a gente tem as ostras. As ostras, elas ficam cimentadas. Então, as partículas que entram no corpo deles, elas vão ter uma camada vão ser isoladas com essa camada de substância nacarada, formando então
a pérola, que normalmente ela fica grudada, né, na concha. A gente tem os habitantes que estão na superfície, mas que não estão enterrados e que também não estão presos, né? Como por exemplo a vieira. Mas veja que o manto dela aqui é todo costurado e também tem uma aberturinha só por onde a água vai entrar e a água vai sair. No caso das vieiras, elas são muito pesadas, então elas vão ficar no fundo do mar, né? Se posicionada no fundo do mar com a abertura ali da concha para cima. Toda essa coloração aqui é do manto, né? Elas podem ser bem grandes aqui, como tem essa criança aqui, ó, um manto bem grande e ali a abertura para ela respirar, né? Então toda a concha fechada. Veja que essa aqui vive presa na areia e essa areia não pode entrar no corpo dela. Essa aqui já é um bicho que vive em lugares de mares bem calmos, né? Então para criar a corrente de água, ela acabou criando esses tentáculos para fazer essa movimentação da água, então esses tentáculos bem grandes, e a gente tem os perfuradores, que perfuram rochas, madeiras, e aí vão ter a concha bem alongada e bem lisa. Enquanto a catina é um grande molusco de problema, um invasor para a gastrópoda, o mexilhão dourado é o nosso, né? Na verdade, nos Estados Unidos eles tiveram problema com o mexilhão zebra e a gente tem um problema com o mexilhão dourado. Que hoje, que é esse aqui, ele é bem pequenininho, mas ele invade, assim, quando ele veio na água de lastro, ele veio ali da Ásia aqui para a América do Sul, acabou invadindo o Brasil, ele invadiu nossas turbinas, né? Principalmente ali na hidrelétrica de Itaipu, causando um problema econômico muito grande, porque eles têm um crescimento muito rápido, eles são muito resistentes, e onde eles crescem, eles não deixam que nenhum outro dos animais se fixam, né? Então ele é um problema ambiental muito sério que a gente tem com relação